Foi muito grave. Eu conversei com algumas pessoas do exterior ligadas à área de defesa. O que a Rússia fez foi muito grave. A Rússia usou um tipo de míssil que jamais foi usado em qualquer conflito. Esse míssil é projetado para carregar ogivas nucleares. É um míssil que sai da atmosfera terrestre, depois ele reentra próximo ao alvo. Quando chega próximo ao alvo, ele se abre e dispara uma série de ogivas independentes. Cada ogiva dessa é desenhada para carregar uma bomba nuclear. É para isso que... Nos últimos meses, o mundo tem acompanhado com apreensão o desdobramento da política internacional. A Rússia, envolvida em tensões prolongadas, decidiu aumentar o tom em meio a acusações de interferências da OTAN e sanções econômicas cada vez mais severas. O discurso de Vladimir Putin, agora mais inflamado, soa como um alerta global. A paciência está se esgotando e a retórica está se inflamando perigosamente de um ponto sem retorno. Donald Trump, mesmo fora do poder, entrou numa discussão de forma polêmica. Ele afirmou que, sob sua liderança, a Rússia jamais teria acusado tanto. Suas palavras reacenderam debates internos nos Estados Unidos e levantaram dúvidas sobre o papel atual do país na liderança global diante de um cenário tão instável. Enquanto isso, países europeus olham com temor para os céus e se perguntam: estaremos à beira de um novo conflito mundial? Manobras militares, trocas de acusações e um crescente nacionalismo inflamam os ânimos de ambos os lados. E a grande pergunta que o mundo enfrenta agora é: ainda há tempo para evitar o pior? Ou estamos caminhando inevitavelmente para um confronto que pode mudar a história para sempre? Bem-vindo ao canal Fonte Segura, onde você encontra as notícias mais relevantes do dia, sempre com credibilidade e a imparcialidade. Eu sou o apresentador e convido você a ficar com a gente, porque aqui a informação está sempre em primeiro lugar. Vamos juntos? Agora, pessoal, olhando ainda para as questões relacionadas às relações internacionais, o Vladimir Putin afirmou nesta quinta-feira que a guerra na Ucrânia está sofrendo uma escalada para se tornar um conflito global. Essa declaração foi dada depois dos Estados Unidos e o Reino Unido permitirem que os ucranianos usem armas produzidas por eles para atingir a Rússia. Putin respondeu ao uso de mísseis de longo alcance, disparando um inédito míssil balístico hipersônico contra uma instalação militar. Além disso, o líder do Kremlin ameaçou a OTAN e afirmou que responderá a qualquer ataque de forma equivalente. A maior participação da China e Coreia do Norte no conflito, além dos próprios Estados Unidos, também levou os países a fazerem ameaças nucleares, elevando essa tensão mundial. O Luiz Felipe Dávila, se fala em uma escalada para se tornar um conflito global. Você concorda com isso? Não. Eu vou explicar por que eu não concordo com isso. No dia 20 de janeiro, Donald Trump assume a presidência dos Estados Unidos. E ele já antecipou que ele quer resolver rapidamente esse conflito da Ucrânia com a Rússia. O que está acontecendo é uma escalada para que esses dois atores estejam numa posição negocial mais forte na mesa. É isso que está acontecendo. Tudo isso é óbvio que a Rússia não vai jogar uma bomba atômica na Ucrânia antes do dia 20 de janeiro e escalar um conflito desse. Por duas razões. Primeiro, hoje a Rússia depende integralmente da China. Então, o ponto legal é o seguinte: é hora, eu já falei isso aqui, Donald Trump precisa sentar e conversar com o Xi Jinping. Porque quem pode colocar o cabresto no líder totalitário, autoritário da Rússia é o Xi Jinping. Fala assim: olha, para com isso aí, porque senão no dia seguinte não consigo nem financiar mais a compra de petróleo de vocês. É isso aí. Hoje a Rússia vive exclusivamente da China, né? Então precisa ter isso como uma forma de contenção. Segunda coisa importante nessa história: o que está em jogo é que Ucrânia vai sair desta negociação. A Ucrânia vai ter que entregar parte do seu território para a Rússia. A Ucrânia vai poder pertencer à União Europeia
e entregar parte, e esse é o acordo que pode ser que nem o das Coreias do Norte e Sul, que ali ficaram congeladas as relações de fronteiras. Esse é o grande acerto. Então, eu vejo que hoje é a Ucrânia usando os mísseis americanos para debilitar os contra-ataques russos, a Rússia dando sinal que quer escalar, mas no fundo tudo isso é como é que eu sento na mesa de negociação com uma posição mais vantajosa para impor as condições. Não vai ter a Terceira Guerra Mundial antes do dia 20 de janeiro. Então pode todo mundo passar o Natal, Réveillon tranquilo, que não vai acontecer isso. Opa, agradecemos aí pela previsão, viu, Dávila? Que bom. Que bom, vou pro meu sextou bem mais tranquilo agora. Fala, Palumbo. Eu espero que o Dávila esteja com a razão, né? Mas é preocupante, né? Porque essa guerra parece que vai demorar um pouco de tempo ainda para ter fim, né? Os países não cedem de jeito nenhum. Ainda temos o problema de Israel com a Palestina, com o Irã. Então é muito preocupante, mas eu torço muito para que o Dávila esteja corretíssimo. Ô Mota, e de que maneira que também a presença do presidente dos Estados Unidos, o novo presidente, reeleito agora, Donald Trump, pode mudar ou mexer com essa história, depois do Natal e do Ano Novo, como disse o Dávila? Eu tenho certeza que esse conflito vai ser tratado de uma forma diferente e acho sim a chance de que ele seja resolvido rapidamente. Eu vou discordar do Dávila. Para mim, esse incidente foi muito grave. Eu conversei com algumas pessoas do exterior ligadas à área de defesa. O que a Rússia fez foi muito grave. A Rússia usou um tipo de míssil que jamais foi usado em qualquer conflito. Esse míssil é projetado para carregar ogivas nucleares. É um míssil que sai da atmosfera terrestre, depois ele reentra próximo ao alvo. Quando chega próximo ao alvo, ele se abre e dispara uma série de ogivas independentes. Cada ogiva dessa é desenhada para carregar uma bomba nuclear. É para isso que esses mísseis existem. A Rússia tem milhares desses mísseis, os Estados Unidos também, a China também. O uso desse míssil foi um recado muito claro. Dessa vez foram explosivos comuns. A próxima vez pode ser que não seja. Esse ataque foi uma clara retaliação a duas medidas anunciadas pelo governo Biden no apagar das luzes. Uma foi a autorização para a Ucrânia usar mísseis de longo alcance, que já tinham sido fornecidos pelos americanos. Esses mísseis podem atingir dentro da Rússia. E a segunda foi mais incompreensível ainda, que foi a autorização para a Ucrânia usar minas terrestres. Minas são aqueles explosivos, você coloca embaixo do solo, o soldado está passando, pisa, aquilo explode, mata a pessoa. Então a resposta foi esse míssil disparado pela Rússia. A tensão em Washington nessa semana foi altíssima. Havia até o rumor que os Estados Unidos poderiam aumentar o nível de defesa, o chamado DEFCON, que é um estado de alerta das Forças Armadas. Hoje ele está em 3. Houve discussão essa semana de passar para 2, um estado muito mais grave. Só quero lembrar, disseram que era Trump que ia causar a Terceira Guerra Mundial, mas o governo ainda é de Joe Biden. Ô, Dávila, como é que você avalia esses aspectos que foram colocados agora, esses ingredientes trazidos aqui pelo Mota? Deixa eu contar um pouco a história dos mísseis intermediários, como que ocorre. Os mísseis intermediários não existiam no arsenal nuclear no mundo. Nas grandes potências, o que você tinha era os mísseis de longo alcance, justamente dos Estados Unidos, mirando a Rússia e a antiga União Soviética aos Estados Unidos. Em 1978, o Brezhnev inventou de criar mísseis de médio alcance, isso aí 1.600 quilômetros, 1.500 quilômetros, e instalar na Europa. Isso fez com que os americanos depois viessem a instalar esses mísseis na época do Ronald Reagan. E houve até uma grande resistência à época da instalação desses mísseis na Europa, Ciri, por uma razão muito simples. Porque a Europa achava que com esses mísseis de médio alcance, os Estados Unidos não entrariam numa guerra nuclear com a Rússia, porque se tivesse uma guerra nuclear, essa guerra estaria conscrita à Europa. Então, foi algo que gerou muito protesto. E toda a noção desses mísseis
era justamente para a defesa. Nunca teve uma consideração para usar mísseis nucleares para ataque. A grande vantagem de uma arma nuclear... Se você quer ficar por dentro de tudo que acontece na política e nos bastidores das alianças que podem mudar o mundo, não perca tempo. Curta e se inscreva no Fonte Segura. Aqui você encontra análises profundas, notícias em primeira mão e tudo o que você precisa para entender o impacto dos acontecimentos globais no Brasil. É uma arma que você só vai apertar o botão, porque você sabe que a escalada disso numa guerra atômica seria um desastre no mundo, se você for atacado. Então, este ensaio da Rússia de usar de maneira agressiva, ofensiva, esses mísseis, é para passar recado. Porque o que acontece se tivesse uma ogiva nuclear? Primeiro, ele não ia colocar uma ogiva nuclear e lançar um míssil nuclear na Ucrânia, porque ele sabe que a retaliação seria imediata na Rússia. E aí, uniria inclusive China e Estados Unidos contra a Rússia. O problema é o seguinte, o mundo não quer guerra. E hoje, a Rússia é totalmente dependente da China. Por isso que eu digo, isto é um sinal temeroso. Lógico que é um sinal temeroso, nós não estamos minimizando isso. Mas achar que o próximo lançamento vai ter ogiva nuclear, não é assim que vai ter essa escala. Então, assim, eu entendo o recado está dado, mas é óbvio que isso aumenta a tensão, essa tensão aumenta as conversas entre chefes de Estado, mas tem uma grande coisa. Se há algo que nem a China, nem os Estados Unidos querem hoje, é uma guerra nuclear. E tendo duas superpotências não querendo uma guerra nuclear, não é a Rússia que vai se aventurar numa maluquice dessa.